Olá, ponteiros e ponteiras. Uma alegria imensa estar conversando com vocês. E hoje, mais ainda, eu vou ter o prazer de estar compartilhando com todos vocês nesse fortalecimento da nossa rede estadual dos pontos de cultura e compartilhar com a nossa secretária de Estado da Cultura, Marilande, a nossa vereadora, Samanda, em Brasília, sabe, com carinho muito eu tenho que falar esse nome, com Márcia Hollenberg, que traz para a gente, sabe, o sonho, a esperança, a nostalgia da nossa última teia, né? Então, assim, é muito rico esse momento que a gente vai estar vivendo aqui nesse dia. Trazer também Henrique José, que é ponto de cultura, que é da Galeria Zoom, é um dos primeiros pontos que nós tivemos nesse país, né, no primeiro edital. Dizer que esse é um programa que teve o apoio de 2 emendas parlamentares, né? Isso nos deixa muito felizes. Toda a rede agradece aos vereadores Daniel Valença e Brisa, né? Nos possibilitaram ter um programa de qualidade, assim, contratar uma estrutura, a gente organizar também o nosso site, as nossas redes sociais, que vocês aí que estão em casa, os novos pontos de cultura que estão chegando na rede, vão poder estar somando com isso. Então, nesse momento, vai ser uma grande conversa, tá? Minha secretária, fique sorrindo, feliz, porque você é isso mesmo, tem experiência bastante para a gente estar conversando isso, Samanda. Vamos conversar, e eu já queria chamar para a nossa conversa quem está mais distante, mas que no coração está muito perto. Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. Bem-vinda, Márcia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite do Rio Grande do Norte. Olha, é sempre uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui. Muito parabenizando já desde o início do outono a iniciativa da rede, esse podcast Ponto a Pontos, né, o site, ou seja, a retomada da comunicação, né, reativando a nossa cultura viva, que está aí tomando o tamanho do Brasil, essa é a nossa intenção. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar junto com essa grande amiga, que é a Marilene, que construímos juntas a TEIA, e você também participou diretamente, a TEIA em 2014. Passados tanto tempo, né? Depois de 10 anos, estamos todos aqui novamente, tecendo a nova TEIA. Então, é uma alegria muito grande e saudar também a nossa vereadora Samanda Alves, muito feliz pela eleição das mulheres, né, a importância da participação das mulheres nos espaços de poder. Então, cumprimento a todos, a equipe também que está aí na produção. A Márcia, e antes de passar para as outras duas mulheres, houve um hiato, né? E é importante em cada programa a gente falar sobre isso. Nós tivemos um golpe nesse país, depois nós tivemos a perda do Ministério da Cultura, mas algo que foi construído, né, com muita firmeza, né, que foi a Lei Cultura Viva, e que nos dá a felicidade de ter nesse ato, né, Márcia Hollenberg, a época secretária, a última teia, e agora o destino traz ela de novo para ser nossa secretária para a nova teia. E com essa Lei Cultura Viva, Marilande, que foi aprovada e foi toda traçada, o último momento para isso foi aqui em Natal, depois Dilma, foi uma das últimas coisas que a nossa presidenta fez, foi sancionar a lei, garantiu que o Cultura Viva não morresse, mesmo sem estar fomentado. Garantiu que mesmo sem um ministério, a gente ainda estivesse pulsando, né? Que traz aquilo tudo que a gente fala sempre, Márcia e Marilande e Samanda, do tal doinho antropológico, do ponto a ponto, do fazer cultural. Então, é muita alegria estar nesse momento. Mari, fala pra gente um pouco. Olá, gente. Oi, Teotônio, né? Amigo de muitas lutas, assim como Henrique, aqui representando os pontos. Samanda, que estava falando sobre passado, presente, né? Samanda, que além dessa luta daqui, a gente ainda se encontrou rapidamente em Brasília, dentro do Ministério dos Direitos Humanos, eu na pauta da pessoa com deficiência, Samanda na outra pauta também, que depois vai poder falar melhor na pauta LGBT, mas a gente lá, né, lutando pelos direitos humanos, e aí o direito humano é o direito também lembrar de cada artista, né? Porque normalmente são pautas transversais. E a Márcia, que desde a teia de 2014, o aperreio que é fazer uma teia, um aperreio grande,
Então, foram muitos momentos, né, de coisas grandiosas que vêm maior, assim, programação, aonde vai ser, estrutura, até coisas pequenas mesmo que tinham que ser resolvidas momentos antes, e Márcia sempre ali pegando na mão para que a coisa acontecesse da melhor forma possível. Até então estava como IFRN, né? Exatamente. O IFRN entrou como parceiro, o UFRN, e aí eu acabei ficando como a produtora executiva. E um AT no mesmo ano da Copa do Mundo, um mês antes. Que loucura, né, Márcio? Exatamente. Eu nem sei como é que a gente chegou. Sei que deu certo, foi muito, muito positiva, né, Mary? Exatamente. Então, acho que eu guardo memórias incríveis dessa teia que a gente realizou aqui no Rio Grande do Norte com muito orgulho. Foi um encontro, né, que a gente conseguiu trazer pessoas de todo o país. E aí, vocês sabem bem, trazer, hospedar, alimentar, transportar, cuidar, ter programação cultural, ter conteúdo de debates, né, que ajudam justamente a política a se fortalecer. Então, foram dias essenciais no Rio Grande do Norte, que depois a gente viu os desdobramentos ao longo do país, conforme você, né, bem trouxe, a gente teve esse período péssimo da nossa história do país, que foi o período do golpe, mas a gente mostra também que quando as políticas estão bem alicerçadas, elas voltam. Elas voltam, podem, né? A gente não volta de onde parou, obviamente, mas ela não se extingue. E aí eu fico feliz da gente estar aqui falando sobre isso, porque política pública também é continuidade. Porque todos nós aqui temos a opção diariamente de ter uma vida mais tranquila, de fazer uma outra coisa, mas existe um compromisso e eu primeiro também quero também cumprimentar vocês e dizer que eu estou feliz que a gente continua de mãos dadas nesse compromisso e aproveitando também para cumprimentar quem está nos escutando, quem nos vendo, as pessoas dos pontos de cultura antiga que estão retomando, estão voltando, né? Aquela revoada, e epa, volta para cá. E um monte de ponto novo que está chegando, né? Chegando através dos etapas estaduais, federais. Então, acho que a gente recomeça num momento muito importante do nosso país. E aí, nesse recomeço, a gente tem Samanda, né? Que está com esse mandato, que eu tenho certeza que vai ser uma grande parceira dessa rede municipal dos pontos de cultura, que agora, Márcia, nós vamos ter uma rede municipal também. Saiu o edital municipal na PENAB e a gente já tem escolhidos, né, aprovados esses pontos de cultura, inclusive já fomentados com prêmios e com TCCs. Samanda, bem-vinda a essa discussão. Você vai ser muito importante para a gente. Totônio, eu quero agradecer pela oportunidade. Eu sou uma aluna aqui hoje, não é? Muito embora passe um filme aqui com a fala de Marilane, da secretária, o relato que você traz, eu já ouvi Henrique também, de vários momentos em que a gente acompanhou a professora Fátima quando foi deputada federal, estava na assessoria dela, senadora, em defesa da cultura, né? Aquela luta lá dos 2% de recursos para a cultura, da lei da cultura viva e também da TEIA. Eu estava lá, né? Não estava ali na linha de frente, mas a gente participou daquele importante momento aqui para o nosso estado também, para o Brasil todo, mas para o nosso estado. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, né, e me sentindo honrada por estar agora vereadora, né, em um outro momento do nosso país, né, em que a gente pode realmente ter parcerias, pensar a cultura aqui no município de Natal, do nosso estado, né, sabendo que a gente vai encontrar parceria do governo federal, sabendo que nós vamos ter liberdade, que tem um ministério. Para começar, né, nós temos agora, voltamos a ter o Ministério da Cultura para poder nos ajudar a pensar, fazer e apoiar a cultura aqui no nosso município. Que ótimo, assim. Samanda Henrique vai conversar um pouco com a gente, mostrar algumas questões, mas também dizer para você que está assistindo a gente que esse crescimento, essa organização da rede é uma organização colaborativa, né? Nós temos uma comissão estadual que é composta coletivamente aqui no Rio Grande do Norte, com vários municípios que compõem isso, e a gente pode falar do companheiro Berg, a secretária conhece bem, lá de Janduís, Beto e Ana, que é do Trotamundos, que é daqui de Natal, Raimundo Melo, que representa o Pontão de Cultura, Márcia, que foi um dos últimos nacionais agora, e nós temos Lenilda em Mossoró, nós temos André Gugel, que trata de um ponto de cultura coletivo que é Olhares, trata da questão da acessibilidade. Então, essa equipe vem segurando, Marilande, essa rede,
né, no ponto de vista das ações políticas, de discussões políticas, também agradecer à Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, a qual eu faço parte da executiva, né, é isso que foi dando esses alimentos para que a gente pudesse continuar nesse sonho, né? E isso vai fazer com que a gente possa projetar mais ainda o sonho com a PENAB, com recursos que vão vir de uma forma mais perene anualmente. Então a rede tende a crescer e a se fortalecer. Henrique, bem-vindo. Olá. Gente, para mim também é uma alegria estar aqui com essa mesa maravilhosa, né? E a nossa ideia desse momento da retomada é exatamente porque com a teia estadual e com a teia nacional nós vamos ter uma renovação das lideranças, né, Totônio? Isso, estou dando tchau. Vai ter uma nova comissão nacional, vai ter uma nova comissão estadual e a ideia nossa é exatamente deixar, a partir desse momento da retomada, deixar algo concreto como sociedade civil nessa articulação dos pontos de cultura. Aí eu vou pedir para Cardozinho, bota aquele slide número 1, Cardozinho, só para a gente apresentar o projeto que a gente montou. Foi um projeto que nós começamos a montar no ano passado, né? Exatamente a articulação da Rede Potiguar de Pontos de Cultura. Como o Teotônio esteve falando, nossa rede ela tem uma comissão estadual. E aí vocês estão vendo no cantinho lá de cima, nós criamos uma logomarca, toda uma identidade visual. Esse recurso foi viabilizado com 2 emendas parlamentares. Para vocês terem uma ideia, é um recurso mínimo, né, Totônio? A gente fez assim na cooperação mesmo de alguns pontos de cultura. E aí, dentro da rede, nós estamos construindo aqui as redes sociais. A gente tem hoje Instagram, Facebook. Nós criamos também um site. Dentro do site tem um espaço de blog. E também nós estamos hoje construindo a memória desses pontos de cultura do Rio Grande do Norte, né? Construindo, inclusive nós estamos fazendo um levantamento da história de como é que foi a teia aqui no Rio Grande do Norte, né? Contar essa história, recontar essa história. E tem um espaço que nós estamos estruturando dentro do nosso site, que vai ser um espaço para cada ponto de cultura ter, inclusive, a sua lojinha virtual. Então, passa o segundo slide aí, por favor. Então, dentro do nosso portal, a gente tem o Ponto a Pontos, que é esse programa que nós estamos apresentando em formato. Ele é em formato de YouTube e ele também é em formato de rádio, porque tem alguns pontos de cultura, como lá de Mossoró, que é uma rádio comunitária. Então, a gente está disponibilizando esses podcasts, tanto no formato de vídeo, como no formato de áudio, né? Então, a rádio é a TV da nossa rede. Como eu falei, no nosso site a gente tem um portal hoje com notícias. Então, a ideia é que a gente possa concentrar as notícias dos pontos de cultura e a ideia é que os próprios pontos de cultura façam essas postagens no nosso blog, né? na parte da comunicação. E também nós estamos estruturando uma lojinha virtual. A ideia é que cada ponto de cultura também possa lá colocar produtos e serviços para a gente construir essa rede também do ponto de vista da economia solidária, da economia criativa. Então, as pessoas podem acessar o nosso site, que é Rede de Pontos de Cultura, redepotiguardeponsdecultura.com.br.org.br, e já está funcionando, e a gente está a partir desses programas, a partir do site, do blog e das redes sociais, a gente está convidando todos os pontos de cultura para entrarem no site, no portal, ocuparem o seu espaço dentro do site e dentro do portal, né? Só mais um slide aí para a gente fechar. Então, como a gente já falou, nós estamos nessa fase aí de captação. Nós fizemos essa primeira fase, a primeira temporada do Ponto a Pontos, mas a ideia é que a gente possa, inclusive, continuar na segunda temporada, enfim, captar outros recursos, porque a ideia, inclusive, é que a gente possa fortalecer cada vez mais a rede para a gente fazer a nossa teia estadual fortalecida, né? A gente chegar como sociedade civil, os pontos de cultura se articulando, se fortalecendo. A ideia é fortalecer a teia estadual e também
fortalecer a teia nacional. Então, foi esse um pouco o projeto que nós montamos ano passado, né, Teotônio? E estamos agora finalizando ele, né, apresentando para a sociedade, para os pontos de cultura que estão chegando, essa estrutura para a gente deixar esse legado para que a próxima comissão estadual, a próxima comissão nacional, enfim, os pontos de cultura se apoderem, porque isso aqui é nosso, esse espaço é da sociedade civil e nós queremos que ele venham novas lideranças, né? Eu acho que 10 anos aí nessa peleja. No caso, 20 de cultura viva. 20 de cultura viva, já né? estou bem velhinho, Henrique. E aí, eu trazer já a Márcia de novo para a nossa conversa, dizendo o seguinte, eu gostaria de ouvir, inclusive, tanto a secretária estadual como a secretária nacional, nessa perspectiva, nessa volta pulsante do que são os pontos, o que é que a gente pode vislumbrar, né? A gente sabe, Márcia, e os demais, que a gente tem uma teia, mas ela se divide em duas partes, né? Tem um fórum dos pontos de cultura, que é muito importante, que é a questão mais política, onde vai ser eleitos tantos os representantes estaduais, serão os delegados vão para fazer essa eleição, como os temáticos, e tem a teia, que é um momento festivo, um momento também de encontros temáticos de gestores culturais e etc. Então, nesse sentido, como é que está a nossa perspectiva, Márcia e Marilande, e a própria vereadora que vai chegar com muita força nesse processo todo? E aí eu não preciso nem falar aqui em datas, nem quanto, mas como é que a gente está começando a se preparar para esse momento? É um momento realmente de mudança. Tem muita gente antiga, né, Márcia? A gente já está velho, precisa sair, os novos precisam chegar. Estão chegando. E antes de passar para você falar, Márcia, dizer assim, parabéns pelos agentes jovens. Aqui nós temos 2 que trabalham junto com a gente da comunicação, porque eu também faço parte do Pontão Amazônico, né? E aí a gente tem esses 2 agentes aqui, além dos meninos também do Pontão Estadual. Agentes, Amanda, são jovens de 18 a 24 anos que se incorporam ao ponto de cultura para fazer um trabalho com esse ponto. E ele recebe uma bolsa do Ministério da Cultura de R$900, eu acho que é isso, né, Márcia? R$900 para poder desenvolver isso. Então a gente está dando esse sangue novo para dentro dos pontos de cultura. E esse jovem, eu já soube, Márcia, assim, as abelhinhas ficam, né, no ouvido da gente, que eles vão estar na próxima teia, no encontro, provavelmente num acampamento. Ou seja, momentos lindos de construção para o futuro. Então, fala um pouco mais para a gente, passa a bola muito, puxa a orelha da nossa secretária para ela se comprometer cada vez mais com isso. A Méria, posso dizer que é a mais comprometida, porque quem já fez uma teia já tem um comprometimento aí do DNA, né? Primeiro, assim, a gente está num momento de construção do Cultura Viva do tamanho do Brasil. Existem 10 anos, né, que a última teia foi em 2014. Nessa teia de 2014 também há um grande legado, que é a criação do programa Cultura Viva, ser intergovernamental, do programa Ibercultura Viva. Então, essa é onde nasceu ali uma parceria com os países da América Latina. Então, hoje, 10 anos depois, eu estou aqui de novo para fazer uma nova teia. E quando eu cheguei há 10 anos atrás, tinha, sei lá, quase 10 anos também que não tinha uma teia. Então, assim, fazer das teias um processo frequente, né? As teias e os fóruns, como bem colocou o Teotônio. A política Cultura Viva é uma política de gestão compartilhada. Então, ela tem isso no seu DNA. Então, eu trabalho diretamente aqui pela Secretaria, pelo Ministério da Cultura, e apresento aqui os cumprimentos da ministra Margarete Menezes, né, que esteve ativa aí no Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, e falando com todo o Brasil, né, das novas metas do Ministério, né? E, dentre elas, essa questão da nacionalização do fomento e tudo isso. E o Cultura Viva vem para justamente preencher, né, esse território e valorizar os fazedores de cultura de todo o país. E eu queria aproveitar e me corrigir aqui, cumprimentar o Henrique, né, em nome de toda a Rede Potiguar, né, a importância dos ponteiros, das ponteiras, dos fazedores de cultura. Essa política é uma política de gestão compartilhada. Então, toda essa construção dos editais, do processo de como avança, da certificação do Cadastro Nacional, é feita em parceria. Então, assim, é um exercício de política pública
que muda a cultura da política pública, porque ela traz a gestão, não só a representação para a elaboração, mas a participação na gestão da política, né? Na avaliação da política, na retroalimentação dessa política. Então, isso é um grande ganho. E as teias, nesse momento, ela é a estruturação da participação social. Então, você tem uma participação que tem autonomia, que é autogestionada, que tem o empoderamento, e que apresenta, então, esse funcionamento dos fóruns, da teia, a gente é feito de maneira compartilhada, mas é tudo por gestão da rede de pontos. E esse ano, o grande avanço que a gente tem a partir da PNAB, onde a gente tem ali um piso, um recurso obrigatório, né, vinculado para aplicação, né, em torno de 12,9% do valor total da PNAB, né, você tem agora, na previsão do próximo plano de aplicação, a possibilidade de aplicação nas teias estaduais e municipais, né, para poder a gente fazer, então, a grande preparação até chegar à teia nacional. Então, aí uma concertação com os gestores estaduais, né, o tempo dessas teias estaduais acontecerem, municipais, né, algumas municipais, né, principalmente nas capitais, né, onde tem mais concentração dos pontos, e também nas estaduais, com essa corresponsabilidade, e depois a teia nacional, onde cada estado, como na última teia, levará suas delegações, né, e a gente agrega aí algumas redes da diversidade, né, dá alguns espaços específicos, como para a juventude, para culturas indígenas, para culturas de matriz africana, você tem umas redes, a rede de culturas populares, né, que são redes que se giram também em torno do Cultura Viva e que agregam também outras dimensões da política. E até, então, esse grande encontro. E a expectativa é muito positiva, é um evento do tamanho de uma conferência, né? A gente teve uma conferência no passado, então, esse é um ano também com eventos muito poderosos, como a COP, como o MIC-BR também em Belém, e a expectativa é que a TEIA aconteça no Espírito Santo, numa parceria com o Espírito Santo, e estamos nas tratativas, os recursos não são tantos, então a gente também tem aí como uma estratégia, está fazendo parcerias para fazer aprovação de projetos via Lei Rouanet, para que a gente possa garantir uma programação estruturada, grande, né? Fazer uma teia que deixe um legado no território, né? Isso é um grande... Fazer uma teia como um processo, então não é um evento, é uma construção permanente, né? Os agentes fazem parte dessa construção, então, o momento de elaboração também de um conceito mais aprofundado, né? O que é a construção desse agente, qual o papel que esse agente tem, e esse agente está sendo construído com a rede de pontões de cultura. São 590 agentes que estão sendo fomentados com bolsas, né, nessa grande parceria da Rede Nacional de Pontões de Cultura. São 42 pontões, né, 15 temáticos e nacionais, e com temas como livre leitura, acessibilidade, culturas indígenas, 2 de matriz africana, cultura alimentar e meio rural, que é uma área muito importante, educação, patrimônio e memória, enfim, comunicação digital são 2 pontões. Então, formação, educação, né, falei, então são juventude, né, então 15 pontões que ativam as redes temáticas e os pontões que ativam as redes no território, né. Agora as secretarias estaduais receberam recursos, podem fazer os seus pontões estaduais. Então, qual é a concertação de papéis, né? O Ministério fazendo a indução da política com pontões nacionais, com pontões regionais, né? Os estados com seus pontões territoriais, também podendo ter pontões temáticos no âmbito do estado, né? E os municípios com o papel, né, de premiar, de fazer TCCs com seus pontos de cultura, e aqueles pequenos municípios de tentar operar o recurso focado na cultura popular, nas culturas a partir da ferramenta da cultura viva. Então, é isso, é uma grande concertação, um momento de construção do Sistema Nacional de Cultura. A política Cultura Viva, quando ela recebe esse piso, ela, pela sua dimensão, pelo espírito da Lei Aldir Blanc, que é uma lei que amplia direitos, que fala das comunidades da periferia, que 20% dos recursos, que fala que o recurso tem que chegar na ponta. O Cultura Viva tem um recurso vinculado com uma política que já traz o DNA do Cultura Viva, que é a ampliação e acesso aos direitos culturais, ao fomento cultural por parte de todos os territórios, de todos os grupos que fazem a cultura no Brasil. Então, com essa vinculação, a gente tem agora
não 696 municípios, como pensávamos, né, a princípio do piso, mas 1.240 municípios comprometidos, com 450 milhões, quando a gente soma estados e municípios comprometidos com cultura viva. E o piso era de 388, o que mostra que a política tem uma adesão, né, há uma intenção de fazer com que ela aconteça nos territórios, e ela é uma política intrafederativa, ela é uma política intersetorial. Então, Cultura Viva faz amálgama, faz parceria com direitos humanos, com meio ambiente, com educação, com saúde, com igualdade racial, com vários ministérios, com segurança, com cidades, né? E, ao mesmo tempo, uma política de participação social muito profunda, porque isso traz uma sustentabilidade, porque foram os ponteiros, grandes atores e promotores da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc I, dessa mobilização pelos recursos da cultura. Então, a gente fica muito feliz. Eu acho que a Cultura Viva hoje vive um momento muito especial, depois de 20 anos, e que busca sua sustentabilidade, né? Com os agentes, com a valorização de mestres e mestras, com a inovação dos editais, com buscar superar os editais, né? Não ser só um instrumento edital, você tem as bolsas, você tem residência estética, você tem a cooperação, você tem informação como fomento. É isso, eu fico empolgada, se deixar eu não paro mais de falar. Olha, que bom, Márcia, antes de trazer de novo a Samanda e Marilane, dizer o seguinte, já há uma pactuação, eu acho que isso vai ser aprovado pela SCDC, em relação ao Fórum dos Pontos de Cultura, né? Nós já temos um regimento, e aí, Marilane, a princípio, mas é isso que a gente já inclusive adotou numa primeira teia que foi no Amapá, eu estava lá representando a Comissão Nacional, que cada estado vai tirar 30 delegados. Então a gente pode... Até 30. Até 30. E aí, utilizando a questão da paridade, mulheres e todas as diversidades sendo contempladas nesses até 30 delegados. Mas a gente vai ter também um fórum que a gente da comissão percebe que vai ser um fórum com mais qualidade, né? A gente não quer a quantidade. A quantidade pode até ir para o evento no todo, na teia, mas o fórum é um fórum que seja possível. Então, nós teremos isso, como a secretária falou, existe essa perspectiva de que na própria PENAB possa ter recurso para poder fazer isso, mas essa é uma discussão que vocês vão ter, secretários, com o Ministério. A gente só fica aqui na expectativa. Mas estamos construindo esse processo. Você, Marilane, participou de um evento que nós fizemos o ano passado, 0800, Estética Desespero, grande, mas a gente trouxe pontos de cultura de todo o Rio Grande do Norte para um evento, né? Que foi no IFRN, nessas parcerias. Então, nesse sentido, eu acho que você fica muito à vontade, minha vereadora, de estar junto com a Rede dos Pontos de Cultura, que ponto de cultura é tudo isso, é a diversidade, é aquela que é a tua bandeira, é aquela que é a bandeira dos direitos humanos, então, assim, tu vai somar muito, entendeu? Então, nesse sentido, vem... Eu já me sinto parte, né? E a gente reafirma o compromisso do nosso mandato, na construção, seja dos pontões, da teia, no diálogo com os mais de 130 pontos de cultura que tem aqui no nosso estado, né? É importante a gente que sempre teve um diálogo muito próximo com o interior do estado e ver ali, né, o pessoal que tenta se organizar, as dificuldades, e agora tendo novamente a oportunidade de fazer cultura, né, de forma organizada e com apoio, né? Um apoio que não é só no fomento, mas também de contar no nosso estado com uma secretária que é parceira, que entende da pauta, não é? E que não é um trabalho isolado, né? Que tem ali quando você constrói, assim, que você está à frente junto com outras companheiras, como a Lene do lado de Mossoró. Então, dizer que nós estamos aqui reafirmando, né, o nosso compromisso e o empenho do nosso mandato de fortalecer a cultura pelo nosso município e nosso estado. Mari. Agora vai, Mari. Até pouco tempo ele estava lá. Márcia, puxa a orelha de Mari. Tu acha mesmo a secretária de Estado vir para cá, para um programa de rádio
que o próprio cidadão vem dizendo. Ela estava em 2014, ela estava no encontro do ano passado, ela estava. Você quer puxar mais o quê? Não precisa puxar não, que minhas pernas aqui vão sozinho, meu coração, rapaz. Tá aqui, não precisa puxar a orelha de nada, não. A gente só aperta quando a gente ama, né? E aí, porque é exatamente isso. Eu acho que existe esse comprometimento. Essa foi a palavra que a Márcia usou e é o comprometimento mesmo que existe. Existe esse comprometimento com a política do Cultura Viva, porque a gente sabe também que é o reconhecimento da cultura que já existe e que está lá na base e que a gente precisa dialogar. O Estado não inventa a cultura. O Estado, ele dialoga, reconhece, fomenta, e o papel do Estado é justamente fazer com que não deixe de existir, né? Porque às vezes é o que acontece quando o Estado não chega, aquilo se esvai. Então, como professora de produção cultural, como produtora audiovisual e hoje como secretária estadual de cultura, vejo os pontos de cultura como uma das coisas mais fortes. Na verdade, o programa é de Cultura Viva, não só os pontos de cultura, ponto de memória, os agentes, né, os mestres, que realmente o coração e o cérebro da base da nossa cultura. Porque muitas músicas, muitos filmes, muitas danças acontecem também a partir que vai beber nessa fonte original. Quando, né, a gente até falou do Doim antropológico de Gil, que ele costuma, né, e colocar isso mesmo, porque é um pequeno ponto. É ali, se a gente agir naquele ponto, a gente vai fazer a diferença ao redor, como é a acupuntura, né? A gente bota um pontinho na orelha, mas ela vai fazer isso com o corpo inteiro. E a gente não tem como querer fazer política pública. A gente não pode desenvolver uma política sem dialogar com os pontos de cultura, com os pontos de memória, porque, de fato, é quem está produzindo lá na base, é quem, de fato, quando teve golpe e que não tinha uma política pública com fomento direto, tentou se manter da melhor forma possível, porque é a característica dos pontos. E aqueles que existiram, na verdade, é a cultura que existe antes do Estado chegar. Então, estamos juntos nesse processo inteiro. Eu fico muito feliz com essa retomada, fico muito feliz com a teia nacional acontecendo de novo, porque sei da importância do que foi a teia aqui para o Rio Grande do Norte. Quando a gente está falando de teia, tem um debate, tem um fórum, tem a discussão, mas tem os encontros, tem as trocas, tem você vê ali no artesanato, enquanto as artesãs e artesãos vendem, eles vão trocando formas de fazer. Tem economia. Né? Você tem a economia solidária, você junto com a economia criativa, você tem as apresentações culturais, e uma coisa importante, você possibilita que a população também veja, entenda a diversidade que é um ponto de cultura. Você vai assistir uma teia, você começa vendo uma apresentação de pontos de cultura indígena, depois você vai para quilombola, você volta para o hip hop, aí vem alguém falando de acessibilidade, aí entra os ciganos. É realmente uma representação muito forte da nossa cultura. E eu estou muito feliz em fazer parte desse processo novamente e ver uma teia acontecendo novamente. E aqui a gente conseguiu, viu? Essa brincadeira minha com o meu amor Marilando, que é uma relação muito próxima, né? Mas o diálogo com a secretaria se deu, né? A gente pautou a secretaria no sentido de chamar para reuniões e discutir um pouco sobre o que a comissão estadual pretendia. Eu ainda com essa minha voz também trazendo as questões da comissão nacional. E esse diálogo é um diálogo muito positivo, muito benéfico. Né? Eu acho que ela é uma ponteira, está disfarçada de secretária, mas tudo bem. Eu sou mesmo. Eu sou totalmente sociedade civil, sempre fui. Eu sou assistente social, não é à toa, né? Então, pronto, arte e educação. Juntando vocês duas, já deu, né? Já deu a teia de 2014, né? Vai dar a teia agora, 11 anos depois, 25, mas 25, vamos deixar assim, né? E eu acho que a gente vai construir muito. E trazer o mandato para cá, nós tivemos nesses episódios, Márcia, 2 deputadas estaduais, né? Vamos ter mais um outro parlamentar municipal aqui, e talvez a gente faça um com a parlamentar lá de Mossoró, a gente está montando isso. Sim. Trazer esses agentes que estão na legislação para conhecer um pouco mais, para conversar com pontos, no sentido de fortalecer tudo isso. Então, você vai ser muito útil, Samanta, o teu mandato para a Rede dos Pontos de Cultura. Você está falando para o Rio Grande do Norte todo, mesmo sendo vereadora de Natal, mas aí você está ligado também a deputados estaduais que têm essa abrangência e um governo, vale falar isso.
O governo da Fátima é um governo que bebeu nesse processo todo, né? Fátima Bezerra colocou várias emendas para o Cultura Viva, quando deputada, né? Quando deputada, ela estava à frente para poder a gente ter a Lei Cultura Viva. Então, E levar a teia para o Rio Grande do Norte, sem dúvida, eu lembro disso. E o compromisso dela que vem, né? O Rio Grande do Norte não tinha Secretaria de Cultura. Foi uma iniciativa do governo da professora Fátima, que enfrentou muita dificuldade. Eu estava na chefia de gabinete do deputado Francisco, que é o nosso líder do governo na Assembleia, né? E ali teve resistência, teve deputados querendo arquivar o projeto, né? E junto com a nossa bancada, a deputada Isolda, a deputada Divaneide, né? Na articulação com o governo e com a secretária Marilande lá, né? E com a sua equipe muito firme, muito presente, a gente conseguiu aprovar a criação da secretaria, que é um marco, né? E é importante nesse diálogo, quando a gente tem o compromisso, né, do governo Lula, que trouxe de volta o ministério, uma secretaria funcionando no Estado, e aí vem a importância da gente, nós que chamamos no Legislativo Municipal, né, de também nos apropriarmos, nos construirmos, fortalecermos os pontos de cultura, porque em muitos casos tem municípios que não têm essa, né, esse espaço de diálogo ali com as 3 esferas de poder, mas nós deixamos lá firmes, né, apoiando nossos companheiros ponteiros e ponteiras. Dizer o seguinte, que eu acho que essa bandeira a gente precisa vibrar mais com ela. E eu chamo assim vocês que estão, a secretária, o parlamento, porque o Cultura Viva tem uma necessidade, nós, no Rio Grande do Norte, de balançarmos mais essa bandeira, agitar mais. Nós temos a lei estadual, né? Isso é importantíssimo, mas a gente ainda não falou com a sociedade sobre essa lei. Entendeu? Então, eu coloco isso aqui na mesa para que a secretária possa pensar junto com o parlamento, da gente ter uma audiência pública. Só para me completar, Teotônio, que eu acho que é importante a gente falar da Lei Estadual Cultura Viva, né? Que foi aprovada, sancionada e está em fase, né? E eu acho que a teia estadual seria uma oportunidade da gente realmente colocar essa lei para funcionar, mobilizar os municípios para que mais municípios aprovem, até Natal aprove a lei municipal também. Enfim, e aproveitar e pedir para a Marilande falar para a gente, porque nós, como sociedade civil, nós como produtores culturais, artistas, saber como é que está a implantação da secretaria. A gente sabe, Samantha falou aí, e a gente sabe a luta que foi conquistar essa Secretaria de Cultura. É uma luta histórica, uma luta que teve assim todo um trabalho a nível de assembleia, a nível de, né, de mobilização dentro do parlamento para isso ser conquistado, a nível de sociedade civil. Falar para a gente, Mário, para todo mundo que está assistindo o programa, como é que está a implantação da secretaria, como é que a gente pode auxiliar? Primeira coisa que eu acho que todo mundo pode fazer é estar junto nesse processo, é entender que a cultura e uma secretaria nova precisa de união. Eu acho que a cultura, ao longo do tempo, no Rio Grande do Norte, a gente sabe que não teve a quantidade de investimentos que aconteceu em outros estados. Às vezes as pessoas têm, né, agonia, pressa. Mas em Pernambuco está de tal forma. O Ceará, eu costumo colocar isso. O Ceará tem mais tempo de secretaria do que eu até tenho eu de vida, né? Então, não tem como a gente conseguir estar no mesmo patamar. Mas a governadora Fátima Bezerra deu um passo fundamental. Foi a existência. E aí foi realmente, não foi fácil, Samana estava lá, viu quantas vezes a gente se encontrou lá, a gente ia no corredor, ia conversar com os parlamentares, toda a base do governo foi essencial para essa sensibilização, mas, então em julho foi votada a criação da secretaria, dia 2 de agosto a governadora sancionou, mas aí é que começa realmente a questão em si. É que nem parir um filho. Quando a gravidez está ali, mas na hora que nasce, todo mundo fica feliz, mas o trabalho começa ali efetivamente. Então, gente, nesse período vem desde questões básicas. Mesas, cadeiras, pessoas, computadores, não existia. Quando a gente fala em criação, é algo que não existia e que passa a existir. E isso tudo a gente também não deixou de acontecer. A gente criou a secretaria. Isso é um passo fundamental para o estado do Rio Grande do Norte, né? Era um dos últimos 5 estados do país que não tinham uma Secretaria de Cultura. A gente sai desse lugar, mas a gente também está ainda na Assembleia e agora, né, acho que nos próximos dias, tem a votação do Sistema Estadual de Cultura.
Então, ao ser criado o Sistema Estadual de Cultura, ao ser votado o Sistema Estadual de Cultura, a gente também vem resolver uma questão de uma vida inteira. Conselho de Cultura é uma demanda que a gente sabe que é da sociedade. O plano ele existe, mas ele precisa ser regulamentado, e vem um fundo de cultura. E fundo de cultura, exatamente, o CPF de cultura, onde a política Cultura Viva dialoga diretamente, porque a própria Lei Nacional de Cultura Viva e a lei estadual remete investimentos ao Fundo de Cultura Estadual. Então, é preciso que essa política toda aconteça. Então, Henrique, todo mundo, a gente está vivendo uma fase fundamental, que é essa fase de organização política, legislativa. Porque, às vezes, não adianta a gente estar organizado enquanto sociedade civil, como, honestamente, não deixou de existir uma mobilização porque não tinha conselho, mas a gente sabe que o papel do conselho é fundamental. Então, precisa com que tudo isso aconteça. A gente, com a criação do Sistema Estadual de Cultura, a gente, além de pensar sobre essas coisas macro, como a gente já vem fazendo, é olhar para as leis também, que são as leis da cultura. Existem muitos projetos de lei da cultura do Rio Grande do Norte, vocês sabem disso, a gente já se encontrou em reuniões da Fototeca, reunião do Circo, reunião de Cultura Viva, e é justamente isso, a secretaria é fundamental para poder pegar essas leis e ver como a gente coloca na prática elas para acontecerem, para existir. E no momento que a gente tem agora uma política nacional que também fomenta o programa Cultura Viva, a gente vem com o Programa Nacional de Blanc, que vem dar continuidade, porque um dos grandes problemas da cultura é a permanência. A gente tem projetos incríveis, mas a permanência desses projetos incríveis é que realmente é o grande desafio. Então, por exemplo, agora, né, a gente com o prêmio da PENAB, são 84 vagas para pontos de cultura, prêmios de 40 mil, tivemos 252 inscritos, 2 vagas para pontões, com 7 inscritos. Existe a procura, fora aqueles que serão beneficiados enquanto ponto, mas aqueles que também serão sancionados enquanto ponto. Então, a gente está vivendo essa organização, que é uma organização diferenciada, onde o papel da secretaria também é incluir. E a gente vem somando lutas, né, Samanda? A gente vem, quando vem para cá, por exemplo, o Samanda está aqui como vereadora, eu estou aqui, mas todas as lutas de vocês que a gente foi trazendo, a gente vai só somando. Perfeito. E uma delas é a pauta, por exemplo, da inclusão. E o Rio Grande do Norte, Márcia, tem uma característica muito importante que a gente fez, as cartilhas acessíveis, as cartilhas com linguagem simples. Então, todos os editais, eles também tiveram a cartilha de linguagem simples, cartilha com acessibilidade. Que isso não é só para pessoas com deficiência. O foco é pessoa com deficiência intelectual. Mas, quando a gente vai falar, quem são as pessoas que fazem o programa Cultura Viva? São pessoas que estão lá na ponta, são quilombolas, são pessoas da capoeira, são pessoas do hip-hop, que não necessariamente aprenderam a ler o edital naquele formato duro. Então, essas cartilhas significam também a forma das pessoas entenderem e ter acesso. Por isso, também uma quantidade de inscrição, que é uma boa quantidade de inscrição, porque, ao mesmo tempo, a gente vai lá e vai fazer essa busca na ponta. Então, a secretaria vem com essa função, que é o que a governadora Fátima coloca sempre, vamos chegar em todos os lugares lá na ponta. Secretária, dizer que a plataforma, viu, Márcia, do que tem os editais da PNAB, o que foi também da Paulo Gustavo, é merecedor de grandes elogios. Né? A gente percebe isso aqui incrível. E parabéns, eu acho que esse diálogo que a secretaria teve na implantação e no decorrer desses editais fluíram muito bem. Até eu que gosto de reclamar muito, Márcia, eu nem reclamo às vezes aqui. Olha, realmente é um milagre, então. Mas assim, porque a resposta a gente está vendo na ponta. Né? A gente tem trabalhado de uma maneira diuturna, né? A Mariane está falando aí da criação da secretaria, né, que eu parabenizo. Eu nem sei se... eu achava que era só o Rio Grande do Norte que não tinha secretaria, não sei fiquei curiosa de quais são os outros 4 estados, porque é tanta informação, né? Mas a importância dessa institucionalidade, né? Porque quando acontece essa institucionalidade da secretaria, você reconhece o campo da cultura como um campo de política pública e você tem a oportunidade de trabalhar a cultura como um ativo, né, do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Um estado tão rico, com tanta cultura potiguar, enfim, rico em gastronomia, em artesanato, em danças, em música. Né? Então, assim, é muito importante. Então, eu queria, assim, primeiro dizer da relevância do trabalho que está sendo feito pela governadora e pela secretária,
e por parte da sociedade civil, porque quando eu vejo, Henrique, esse projeto, as emendas, a capacidade de estar fazendo, e é o que eu mais acredito, né? A informação, estruturando informação, como vocês estão fazendo, estruturando a comunicação, né? Eu fico muito feliz, porque é um exemplo, e também é um exemplo, e trazer esses exemplos, né, de onde as coisas estão funcionando, onde as coisas têm um desenho, né, tem uma estética, buscando aí, eu falo agora, atingir essa métrica, né, que é a cultura viva do tamanho do Brasil, né? Então, a importância de trazer as experiências de cada estado. Então, por exemplo, hoje, conversando aqui, eu falei das experiências que eu estou vendo, passando aqui para outros secretários, e fiquei muito curiosa de receber aí a experiência que a Mary colocou aí com relação aos guias. Eu queria receber esse material, porque eu estou aqui fazendo esse benchmark entre as experiências, né? E também a gente começar a colocar isso no ar, né? A plataforma, eu sou uma pessoa que tem toque com informação, eu falo que o primeiro direito do cidadão é a informação, porque sem a informação a gente nem sabe que tem direito, nem sabe onde o serviço está, ou onde aquele direito é acessível, né? E, então, a comunicação é um processo de democracia, de horizontalidade, né? A possibilidade dos pontos poderem alimentar os dados, né? E quem sabe um dia a gente ter a comunidade, né, também escrevendo aí as suas visões do que está acontecendo, né? A participação da comunidade na gestão do ponto também, né? Nessa validação da importância desse ponto de cultura. São muitas coisas importantes que foram colocadas aqui. As leis estaduais, as leis municipais, mas a visão de que a gente tem que ter a ideia de um cadastro unificado, de um cadastro interoperativo, né? A contrapartida do recurso, né? Que a PNAB vem para somar um recurso que o Estado já investia, então é um recurso que se agrega, não é um recurso que substitui, isso é importante também da sociedade civil se apropriar, porque os regramentos é que as secretarias devem manter os recursos que vinham mantendo, os recursos próprios, né? Então, se soma um recurso federal, e agora, pela primeira vez, com um recurso distribuído em todos os municípios, só a LPG foram 98% de adesão das cidades, né? E com nível de aplicação muito bom, e a gente vai aí aprendendo a fazer política e construindo o Sistema Nacional de Cultura. Né? Então, assim, eu fico muito feliz. E se a gente for pensar no Cultura Viva no Rio Grande do Norte, e aí trazendo um pouco os desafios, a gente tem hoje no Rio Grande do Norte, no nosso cadastro, a gente ativou o cadastro e qualificamos um pouco o desenho do cadastro, então ele está no ar com uma versão atualizada do Mapas e com um desenho com mais estrutura de dados. Então, esse processo de atualização vai ser uma campanha, e com isso a gente inaugura uma nova etapa do cadastro, né? Onde a participação da sociedade civil na certificação está garantida, e onde a gente ativou a comissão de gestão do cadastro. Nos últimos 1 ano e meio, a gente fez mais de 3 mil certificações de ponto de cultura. A base de dados está com 7.100 e poucos pontos de cultura. Está claro que tem uma base que é legada, a gente está qualificando com os pontões, porque os pontões justamente estão mapeando esses pontos, identificando, trazendo novos pontos. Os editais do Mambert, eles certificaram, então eles são também uma experiência importante do fomento, né? O Rio Grande do Norte teve aí premiados do Mambert, tem até os dados aqui, né? Teve premiados do hip hop, né? Então, esse prêmio mapeou, né? Ele certificou e ele premiou, né? Todas essas contratações. Nós temos 131 entidades no cadastro, certificadas, em 59 municípios. Então, a gente tem aí um déficit, são 167 municípios. Então, a meta, né, é que a gente possa estar chegando aí a quase 90%, 100% dos municípios, com os novos editais do Estado, né, envolvendo os municípios que têm obrigatoriedade, né? Então, o edital do Estado deve compensar os municípios com 20 pontos que não têm recurso para aplicar, né? Podendo fazer com que haja mais equidade de acesso. Então, eu acho que é um momento muito importante e fico muito feliz da gente estar vendo os resultados acontecendo. Tanto dos pontões, que têm feito um trabalho maravilhoso, né? Os agentes jovens, que têm sido, a gente fez uma pesquisa, recebemos aí dos 590 já uns 450 questionários, né? Isso a gente está trabalhando o perfil desses agentes, como é que se deve dar essa formação, envolvendo os institutos, né? Hoje eu estive aqui com o Instituto Federal do Ceará, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte também já foi um parceiro, a universidade, né? Na TEIA,
Então, assim, como é que a gente, no território, se soma, né, junto com o parlamento, as emendas, né, para a gente potencializar o Cultura Viva e fazer com que ele chegue em todo o estado. E essa rede é uma rede muito forte, porque quando ela se conecta, ela é maior do que a soma dos pontinhos, né? Ela cria ali uma força potente, uma força de participação, de cidadania, de identidade, né? Eu digo que os pontos de cultura são a digital, né? Eu usei isso até no encontro dos prefeitos em fevereiro, né? Que os pontos de cultura é a digital das cidades, né? A digital no sentido de ter a identidade, né? A digital no sentido de ser digital de comunicação, de integrar pontos, né, potentes de cultura, né, em rede, né, atuação em rede, a gestão compartilhada. E aí, reconhecer nossos mestres, nossos fazedores de cultura, nossa rede de educação popular, porque a maior rede de educação popular do país é a rede Pontos de Cultura, e nós somos uma rede que fazemos parte do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura ele é composto pelos entes, pelas secretarias, pelos CPFs da vida, mas, antes de tudo, ele é a malha cultural do território. E essa malha cultural conectada num sistema, né, de dados, de informação, de fomento, este é o Sistema Nacional de Cultura. Então, é um sistema vivo, é um sistema de fazer cultural. E a cultura tem naturezas diferentes da saúde, da educação. E é importante reconhecer essa natureza e essa diversidade de meios que a gente precisa para atingir a todos, aos grupos mais vulneráveis, né, aos grupos com as suas especificidades étnicas, como a questão das culturas indígenas, que há um grande campo de reparação, né, a cultura de matriz africana, enfim. E também as culturas migrantes, né, que também contribuíram para o desenvolvimento da nação e que também fazem parte da nossa cultura. Né? Então, esse mix, né, é assumir essa identidade, né, essa identidade que traz muitas identidades, né, que é esse Brasil dos Brasis. Né? Então, é isso, fico Maravilha. muito feliz. Vou aproveitar, inclusive, desculpe cortar um pouquinho, mas já Imagina. deixa aí teu coraçãozinho para dar a despedida para a gente. Mas, assim, dizer para vocês todos que estão assistindo a gente que essa rede é isso. É formada por cada um dos ponteiros e ponteiras, cada uma instituição, seja ela coletivo ou com CNPJ, e que a gente precisa estar cada vez mais forte construindo essa política pública do Brasil. É uma política do Brasil, já é uma política de Estado. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, lembrando mais uma vez que esse programa está sendo possível pelo recurso que veio de 2 emendas parlamentares, Daniel Valença, nosso vereador aqui em Natal, e Brisa, vereadora aqui em Natal também, e que a gente construiu isso de forma colaborativa. Então, cada um que está aqui, hoje tem o John, que está aí por trás, o nosso jornalista, mas tem os agentes jovens que construíram isso com a gente, o resto da comissão estadual, então, o SECOP e as outras instituições que estão trabalhando com a gente. Então, nesse sentido, assim, eu quero agradecer muito, Márcia, assim, porque você foi sempre solícita. Toda vez que a gente procurou você realmente faz esse papel de secretária, às vezes muito maior, né? Eu quero confessar aqui a todos os ponteiros que eu já vi essa grandiosa mulher sorrindo muito de felicidade e chorando muito por tentar superar as dificuldades de ser uma secretária nacional. Então, assim, o Rio Grande do Norte fica orgulhoso de tê-la como secretária mais uma vez, né? Prepare para dar uma despedida boa para a gente e, assim, uma despedida do até logo. Daqui a pouco a gente se encontra na teia, com certeza. E também para vocês duas, minhas queridas, a minha querida vereadora, feliz demais de estar com você aqui. Sabia que trazer você seria colocar você, entre aspas, numa fogueira, mas uma fogueira de paixão, porque Ponte Cultura é muito isso, é um fogo que vai ardendo e queimando a gente para a gente construir. E sei do teu potencial, e que você vai se dar muito bem no teu parlamento, isso é um desejo também de toda a rede, mas que você vai também contribuir muito com a gente. E nossa secretária, que o puxão de orelha seja um doim e não um puxão, tá? E que a gente continue somando, porque a gente faz isso mesmo quando você é professora, quando você estava antes de ser professora como jornalista, a gente já está, eu velhinho e você uma jovem mulher, né? Mas há muito tempo junto. Então, vamos fazer nessa rodada, assim,
Espero que vocês tenham gostado. Essa construção ponto a ponto é uma construção nossa, né? Sociedade civil, governo, construção colaborativa e coletiva. É isso? Podemos fazer uma... Quem quer Agradecer. Eu posso começar agradecendo, né, pelo convite, dizer já aqui, né, que o Ponto a Ponto, ele não termina agora com 6 episódios, que tem outras edições, nosso mandato está à disposição para dialogar sobre isso, né, e reafirmar nosso compromisso. Já coloquei aqui várias vezes, enquanto mandato, fortalecer a cultura aqui no nosso município, no nosso estado, né, e abraçar cada um ponteiro, cada um ponteira, né, cada companheiro e companheira que segue firme aí na luta para fortalecer a cultura nos municípios. E aqui, Márcia, tem uma palavra que a governadora sempre termina seus discursos, que é sigamos, né? Então, a gente sigamos, né, com a cultura viva, com a cultura forte aqui no nosso estado e no Brasil afora. E tem que ser sigamos mesmo, que é caminho, né, Samanta? É coisa para andar, é coisa assim, não dá para parar, não dá para parar. E aí agradecer também, gente, muito feliz, eu acho que todos os debates que a gente tem sobre ponto de cultura com o pessoal dos pontos de cultura sempre abre muito a nossa mente para as necessidades da política pública. Agradecer também não só a vocês, mas a Comissão Nacional de Pontos de Cultura também. E aí, Márcia, é importante colocar, né, que é uma comissão que sempre está nos ajudando com orientações, na nossa construção do edital, além de tirar dúvidas sobre a realidade mesmo, até mesmo participando da nossa seleção. Foi algo que a gente fez, inclusive, algumas pessoas, e é completamente natural. Quem não passa num edital, questionar, e algumas vezes, quem são essas pessoas? Eles entendem de ponto de cultura? Quem são essas pessoas para estar, né, julgando o projeto? E aí, essas pessoas são na Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Então, elas têm essa habilidade. O problema que é muitas vezes o que a gente vê, que é uma questão cultural, o sistema edital é uma questão complexa, aquilo que você sabe, aquilo que você sente, a cultura que você faz, para estar escrito no papel, aí está, né, o grande distanciamento, mas aí é o nosso trabalho, é um processo para melhorar a política pública, como foi, por exemplo, a criação da secretaria, e até te respondendo, Márcia, Acre, Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Norte eram os que não tinham secretaria. Saímos dessa lista, estamos, inclusive, ajudando o pessoal do Mato Grosso do Sul mostrando os caminhos que a gente teve, né, para ser criada a secretaria. Então, são esses estados que ficam em abertos. Mas essa política pública é isso, é continuidade, é fazer juntos. O Teotônio trouxe algo muito importante, que foi a plataforma Mais Cultura RN, que é onde a gente colocou os editais. E aí, Samanta, também é uma coisa muito importante, porque é uma gestão, é um presente da governadora Fátima Bezerra para o estado do Rio Grande do Norte, que é uma plataforma que foi desenhada para o Rio Grande do Norte. A gente, justamente com o IFRN e a FUNCERN, e muitos debates da sociedade civil, entendendo o que era que tinha que ter a plataforma, quais eram os caminhos, o que poderia ser mais acessível. Então, foi realmente algo feito para o nosso estado, que a gente deixa com muito orgulho esse legado também, porque a gente sabe que é importante para a descentralização. Óbvio que não resolve todas as questões, tem as questões de internet que chegam em todos os lugares, mas são questões além do que a gente consegue abarcar. Mas é isso, é estar junto, é construir. Muitas das questões que foram trazidas por vocês, né, são levadas, né, em consideração, a gente tenta atender na medida do possível, porém entendendo que a grande função da secretaria também, eu coloco, é equilibrar as desigualdades, porque a gente vem, historicamente, de um estado que a cultura não teve, né, um investimento ao longo dos anos, então a gente tem que equilibrar essa desigualdade para que todo mundo, de alguma forma, possa ser beneficiado pela política pública, e que fico feliz em contribuir com isso e estar junto com vocês nessa caminhada. Henrique? Eu quero agradecer também a oportunidade, a possibilidade de a gente estar conversando aqui, fortalecendo a cultura viva. Acredito que ao longo desses 20 anos, o programa Cultura Viva ele tem realmente mostrado a cara do fazer cultural do Brasil, né? A identidade do Brasil, a identidade do Rio Grande do Norte. E eu também fico muito feliz de poder participar nesses 20 anos do Cultura Viva, né? A gente viu as subidas, as descidas, os altos e os baixos, e a gente está aqui continuando, e acredito que a ideia é essa, da gente deixar esse legado para os pontos de cultura, os ponteiros e ponteiras que estão chegando, né? Que estão se somando a nós, para
fortalecer essa rede, fortalecer a comissão estadual, fortalecer a nossa ação como sociedade civil, para a gente fazer o nosso trabalho de sociedade civil, que é estar junto com o poder público, com os parlamentares, enfim, fazer a cultura crescer, se fortalecer, saber cada vez mais que nós somos uma economia forte, pujante, né? A economia criativa do Rio Grande do Norte existe, ela tem a sua, vamos dizer assim, a sua presença no PIB do Estado, né? na economia do Estado, na economia da cidade, né? Eu vejo que cada vez mais é necessário a gente fortalecer o elo da cultura com o turismo, né? Como Marilane falou, a gente tem estados vizinhos aqui que fazem isso muito bem, e eu acho que a gente tem que ter isso como meta, né? E não só fazer cultura para turista, mas fazer a cultura para a gente com nosso amor, nossa identidade, e que, consequentemente, as pessoas vão vir aqui para admirar isso, né? Então, é Ok. isso. Minha secretária, sigamos. Olha, muita. Sigamos. A América Latina, no sistema de cooperação, falava sigamos em marcha. E aí eu realmente sigando, ciganas, se amando. Eu quero dizer da importância de estarmos solidários nesse processo, de termos a dimensão e o compromisso da importância do que estamos realizando, da diferença que podemos fazer na vida das pessoas, né, nesse zelo com o espírito público, né, de aplicar e trazer resultados e melhorar a vida das pessoas com a política pública. Os direitos culturais são direitos muito colocados de maneiras muito recentes, né? Se a gente pensar que a Cultura Viva tem 20 anos, né? E hoje que ele está aí com financiamento nacional, querendo ter o tamanho do Brasil, mas ainda está em 1.700 municípios, então há um desafio de escala, de operar com escala, há um desafio de atender aqueles que mais precisam, que não acessam a política pública, que não têm internet. Então, poder fazer uma inscrição oral, poder mandar uma carta, poder manter um conjunto de meios para acessar a política pública é sempre muito importante. Dizer para a Mary, para toda a equipe dela, que a gente está aqui, que conte conosco, né? É muito importante. Dizer para o Henrique da relevância do trabalho da Rede Potiguar, é um exemplo, a gente tem que fazer uma matéria, inclusive divulgar o que vocês estão fazendo aí, para mim é exemplar, porque tem tudo que eu amo, memória, rádio, TV, a gente lançou até agora um pequeno edital de rádios comunitárias em parceria com a SECOM, uma primeira experiência, então a retomada da dimensão da comunicação na Rede Cultura Viva também é muito importante, né? E dizer isso, a dimensão econômica, né? Há um ativo que também não é, eu falo sempre que há moedas invisíveis, né, que difíceis de computar, né, mas a importância também da gente se apropriar das evidências desse impacto, né, a cada R$1 investido na cultura tem um retorno no mínimo de R$1,6, às vezes até de R$6, dependendo das cadeias de produção. Então, é importante a gente se apropriar, ter dados para fazer o advocacy junto ao parlamento, para fazer o advocacy junto aos secretários municipais, para poder somar, né? E, principalmente, manter a rede viva, ativa, né? Com autonomia, buscando meios, caminhos, né? Para se manter aí, buscando as emendas, buscando a Lei Rouanet, porque eu sempre falo que o Cultura Viva é a porta de acesso mais democrática do fomento cultural, mas não é a única, e ela, de repente, conecta você com a política pública como um todo. Então, é muito importante esses elos, o turismo, o território, né? Essa possibilidade de fazer o local e ser global, de poder estar no mundo, também circulando com a cultura potiguar. E é isso, estamos juntos. Eu queria trazer o meu abraço, né? A minha esperança, dizer quando eu vejo vocês trabalhando e vejo todo mundo aí antenado, querendo fazer essa coisa acontecer, eu me encho de esperança. Eu tive 2 dias aqui muito difíceis de trabalho e isso acaba sendo um alimento da minha alma aqui. Eu queria agradecer muito, parabéns pelo Conexões. E a TEIA, o tema é o futuro é ancestral, né? Falando justamente dessa conexão. E eu falo que o Cultura Viva tem essa capacidade, né, de unir a ancestralidade à contemporaneidade, né, os mestres aos jovens, a inovação, a tradição. E é isso, que a gente siga fazendo da cultura, né, um processo de ler o mundo, de trazer afeto no mundo e de também movimentar o nosso desenvolvimento. Então, muito obrigada a vocês. Foi uma tarde aqui especial. Obrigado, não saindo, eu quero uma foto.
Agradecer a todos que estão assistindo. Sigamos. Sigamos. Né? Sigamos. Sigamos. Ok. Ok. Vamos lá. Feito. Gente.